Quantas bênçãos especiais já recebemos aqui nessa manhã. Pelo simples fato de estarmos aqui, encontrar nossos irmãos, amigos, rever pessoas queridas, mas sobretudo por participarmos desse momento de adoração, onde a graça de Cristo se manifesta de forma muito especial. Quero agradecer a hospitalidade, o carinho dos irmãos, e desde que o nosso querido pastor Davi soube que eu estaria aqui nesse sábado, extensão de uma semana de compromisso aqui em Washington, ele pediu que eu pregasse aqui nessa manhã. É muito estranho estar aqui sem a presença dele, acho que é a primeira vez que isso acontece comigo. E parece que está faltando alguma coisa aqui, é o Davi e a Elisete. Não é só o Davi, é o Davi e a Elisete. Não sei se ele está nos assistindo, mas não importa. Se você tiver, Davi, um abração para você, Elisete, vocês são muito especiais. Só para vocês entenderem como é especial esse pastor, e ele sabe disso, em 2016, logo em seguida ao ano de assembleia da Associação Geral, San Antônio, que foi 2015, os departamentos aqui da Associação Geral realizam um programa chamado Advisory, para todos os departamentos, cada departamento numa data específica. E os departamentais, das suas respectivas áreas, da Associação Geral, compartilham com os departamentais das divisões, que são 13, os objetivos, os propósitos daquela área para o período que está começando ou recém-iniciado. E no início de 2016, nós estávamos aqui em vários colegas da divisão sul-americana. Havia aí pelo menos uns 6 ou 7 advisories que estavam acontecendo, e em salas separadas, mas, obviamente, em paralelo estavam acontecendo. E no sábado, nós nos encontramos todos na casa do pastor Magdiel. Foi uma festa bonita, gostosa, um encontro de brasileiros. No domingo, todos foram embora, os colegas do Brasil. Mas eu fiquei para um período de estudos aqui, de 2 meses. E o Davi sabia que eu ia estar aqui. E sabe quando você, depois daquele momento assim de euforia, todo mundo vai embora, bate aquela solidão. Aí numa noite eu cheguei na casa onde eu estava hospedado, e encontrei na porta esse cartão. Vocês não vão ver o cartão, mas sabe, estava enfiado assim na porta. O meu pastor Davi Barroso tinha passado lá, não me encontrou, mas deixou esse cartãozinho lá, e o cartão diz o seguinte: você não está só, somos a sua família. Como me fez bem isso aqui. E eu carrego esse cartão comigo, em todo lugar que eu vou, ele está comigo, sempre comigo. É uma lembrança de que a gente nunca está só. Hoje de manhã, quando vi o boletim, aqui que lindo, ó, Igreja Adventista 7º dia, Washington, Brazilian, você não está só, somos a sua família. Que gostoso saber que a gente não está só, que somos uma família. Não importa onde nós estamos, se estou no hemisfério norte, no sul, no oeste, no ocidente, no oriente, nós somos uma família só. Que gostoso. E sempre que estamos juntos, encontramos amigos, com quem nos relacionamos há mais tempo, há menos tempo, isso é tão bom. Eu quero compartilhar com vocês, antes da mensagem espiritual, algumas coisas interessantes que estão... Pode tirar a tela, por favor. Deixa frisada na tela da igreja. Aí o pessoal da técnica, por favor, pode deixar isso. É esse aí, somos sua família. Quero compartilhar com vocês algumas bênçãos que temos recebido de Deus de forma muito, muito especial no território da divisão sul-americana. Na divisão sul-americana, vocês sabem, é da linha do Equador para baixo, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Paraguai, Argentina, Uruguai e o nosso Brasil. Neste início de ano, nós tivemos o Campori sul-americano, o 5º Campori. 100 mil desbravadores, uma loucura, em 2 etapas, o Alfa e o Ômega, 2 etapas de 50 mil. Que coisa impressionante, ver a movimentação desses desbravadores, e com seus clubes, gente que veio de perto, gente que veio de longe, e os pastores que trabalham na divisão,
nós fizemos a recepção de todos os ônibus, noite e dia. A hora que eles chegavam, um pastor, dividimos lá em turnos, né, de acordo com a quantidade de colegas. Todos os ônibus, nós entrávamos, dávamos boas-vindas, fazíamos uma oração de agradecimento e dávamos as instruções de como esses ônibus deveriam se movimentar. Na edição Alfa foram 1.200 ônibus, no Ômega 1.250 ônibus que chegaram. Nós entramos em todos, oramos com todos eles, agradecemos a Deus, pedindo as bênçãos do Senhor para aquele movimento. Uma coisa fantástica, um movimento incrível. Nós somos da igreja há tantos anos, eu nunca tinha visto algo assim, um evento com 50 mil pessoas juntos no mesmo lugar, acampados, em perfeita ordem, paz e harmonia, uma bênção. Saímos dos 2 eventos de Campori, logo chegaram os 10 dias de oração. Esse evento tem sido muito, muito importante para nós na divisão. Logo no início do ano, separar 10 dias, sempre tem uma revista que acompanha, para na igreja ou em casa os membros possam ter uma motivação espiritual. E ele termina com um sábado, onde são motivados os irmãos a separar 10 horas para um jejum especial. Os irmãos são motivados a ficarem na igreja e providenciar ali alguma água, suco, alguma fruta, se alguém precisar. E essa é uma programação muito especial, porque é a forma como nós começamos o ano. Em seguida, evangelismo da Semana Santa. É um momento sempre muito prazeroso para os pastores, para a igreja, se envolver no evangelismo, seja em igreja, seja em outros espaços, mas a igreja envolvida na pregação do evangelho, uma coisa linda, maravilhosa. Pouco depois, 4º sábado de maio, vem o Impacto Esperança. Nesse ano, nós distribuímos na divisão sul-americana quase 22 milhões de livros missionários. O livro missionário esse ano foi tema família, quase 22 milhões, uma coisa linda, maravilhosa, um movimento fantástico. Os irmãos motivados, eles compram o livro por R$1. Esse preço tem sido mantido aí por já mais de uma década, quase 12 anos, 13 anos vem sido mantido esse preço. Os irmãos compram na quantidade que cada um pode comprar, e depois saem nesse sábado marcado para distribuir para as famílias. Cada ano se renova o entusiasmo da igreja. Domingo seguinte, feiras de saúde. Milhares de lugares no Brasil, os irmãos se reúnem com os profissionais de saúde e abrem as portas ou da igreja ou de espaços públicos para fazer uma feira de saúde e estabelecer contato. E nesse mês de julho, semana de oração jovem, preparando já para o batismo da primavera com o evangelismo de primavera. Esse é o projeto missionário da divisão sul-americana, e este ano nós temos orado por algo muito especial. Nós estamos pedindo a Deus a alegria de estudar a Bíblia com 1 milhão de pessoas. A igreja está sendo motivada para isso. Queremos ver ao final desse ano, pela graça de Deus, o batismo de 250 mil pessoas. Então nosso sonho nesse ano é estudar a Bíblia com 1 milhão de pessoas e ver como resultado o batismo de 250 mil pessoas. É claro que é o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que é o Espírito que convence, mas nós estamos trabalhando para isso, para estudar a Bíblia com o maior número, pelo menos 1 milhão de pessoas estudando a Bíblia. E nós estamos vendo que essa simples meta, não limitadora, mas estimuladora, tem provocado muitas pessoas a estudarem a palavra de Deus, a darem estudo bíblico, se apresentarem como instrutores e obreiros bíblicos. Que bênção maravilhosa. Gostaria que vocês orassem por esses projetos, orassem por esses momentos especiais que passamos lá como igreja no Brasil. Desafios são enormes, são muito grandes, mas o Senhor tem nos dado muitas alegrias e resultados nessa missão da pregação do Evangelho. Esta semana, dia 16 de julho, nós nos lembramos de um legado muito precioso para a Igreja Adventista do 7º Dia. 104 anos da morte de Ellen White. Dom profético, a manifestação moderna do dom profético, o espírito de profecia, como nós chamamos carinhosamente os escritos de Ellen White,
é um dos fatores que mantém a identidade desta igreja. E seja na devoção pessoal, seja na comunhão pessoal, seja no direcionamento da nossa organização como igreja, seja para a vida da comunidade, a presença do dom profético é marcante na nossa vida, e ela tem sido a razão de nós, sem dúvida nenhuma, sermos o que somos, além da bênção de Deus. Sermos ainda uma igreja unida, apesar dos grandes desafios, das diferenças culturais, nós ainda somos uma igreja unida, porque Deus presenteou essa igreja com essa manifestação moderna do dom profético. Quero compartilhar com vocês uma alegria. No ano passado, nós distribuímos para adolescentes e jovens da nossa divisão, quase 300 mil coleções da série O Grande Conflito em linguagem adaptada. A linguagem renovada é quando você usa o mesmo texto, apenas substitui palavras. Então, você renova a linguagem, você atualiza, a linguagem atualizada. Uma linguagem adaptada, só o White State faz isso. Eles tomam o texto original de Ellen White e preparam aquele texto com algum propósito específico. Nesse caso, foi atingir jovens e adolescentes. Quase 300 mil coleções foram distribuídas ao preço de R$15 para o membro. Com a participação das demais instituições, pôde chegar com esse valor. E eles estão estimulados, seja na lição dos adolescentes, a ler uma porção semanal, com concursos e uma série de outras atividades motivadoras, motivação para que eles leiam essa coleção ao longo dos 4 anos, 2019, 20, 21 e 22. E nós, em cooperação com esse esforço, preparamos uma série de vídeos, especialmente para crianças. Não sei quantos de vocês conhecem a plataforma de streaming da divisão sul-americana, chama-se Feliz 7 Play. Você pode baixar aí no seu telefone o aplicativo, seja em Android ou seja na Apple, você pode baixar o Feliz 7 Play. O Feliz 7 Play vai te dar a opção da língua, português e espanhol. Você baixando, opção da língua português, tem ali as classificações, entre elas, vídeos infantis. Em vídeos infantis, você seleciona o presente de Nick. Essa série, feita no ano passado, contou a história, 12 histórias de Ellen White. E na próxima sexta-feira, sempre os lançamentos no Feliz 7 Play são às sextas-feiras. Na próxima sexta-feira, estreia a 2ª temporada, baseada em histórias do primeiro livro dessa série, Os Escolhidos. Histórias de Davi, de Abraão, de Moisés, da criação, da entrada do pecado. Sexta-feira que vem, sempre às 7 horas, às 19 horas de Brasília, Feliz 7 Play, 7 horas, sempre as estreias acontecem nesse horário. Esses vídeos, eles não foram feitos para crianças, mas eles são úteis para qualquer pessoa em qualquer idade, são esclarecedores, interessantes, chamam a atenção, duram 7 minutos, então você pode baixar no aplicativo e usar nas horas do sábado, em qualquer momento, mas especialmente feito para as nossas crianças, para ajudarem os pais a oferecerem para os filhos alguma coisa relacionada a esse assunto do Espírito, profecia, do dom profético nas horas do sábado. Então, Feliz 7 Play, infantis, e você acha lá o presente de Nick, essa série que está ajudando os pais, é uma das séries mais visitadas dessa plataforma Feliz 7 Play. Quero compartilhar com vocês ainda 2 coisas muito especiais que aconteceram recentemente na divisão sul-americana. A primeira delas foi uma vitória pela qual já louvamos muito a Deus. Não sei quantos de vocês que estão aqui fizeram o Enem lá no Brasil, fizeram o Enem, ficaram confinados 6, 7 horas no Acre. Um garoto ou uma garota que fosse para o Enem ficava confinado até 8 horas por causa do fuso horário. Em 2017, a história é bonita, mas é longa, não dá para contar detalhes. Em 2017, o ministro da Educação do então governo de Michel Temer, ele
fez a mudança do Enem de sábado e domingo para 2 domingos. Para vocês terem uma ideia, o Enem é o terceiro exame mais frequentado do mundo, perde só para um da China e um da Coreia. São quase 80 milhões de adolescentes fazendo o Enem todos os anos. No início, os sabatistas não tinham acesso. Depois eles criaram a opção, você na sua inscrição criava a opção de ser sabatista, e você então teria o direito de ficar confinado sob o cuidado de quem ministra a prova. Mas imagine o desgaste que isso ocorria. E nós estamos trabalhando como igreja, juntamente com os judeus, para que essa mudança acontecesse. E graças a Deus, em 2017, uma vitória da liberdade religiosa, um momento muito especial para agradecermos a Deus, o Enem foi mudado para 2 domingos, aplicado assim desde 2017. E no início desse ano, recebemos uma outra bênção muito especial. Há exatamente 15 anos, começou uma batalha junto ao Congresso brasileiro, e quantas legislaturas passaram aí, para que os nossos estudantes não ficassem penalizados com ausência em dias de aula, ou trabalhos, ou atividades, seja na sexta-noite ou no sábado. Muitos brasileiros, talvez alguns de vocês, tiveram que fazer uma faculdade naturalmente feita em 4 anos, em 5, 6, 7 ou mais. E no final do ano passado, as portas se abriram de uma maneira tão especial, que a Câmara, o Senado primeiro, depois a Câmara, aprovou uma lei especial, dando direito a qualquer pessoa que, por objeção de consciência, veja, a lei não menciona sábado, nenhum dia, mas qualquer pessoa que tenha objeção de consciência quanto a dias de guarda religioso não pode ser prejudicada por causa da sua fé. A escola particular ou pública, nos 3 níveis, fundamental, médio e superior, tem a obrigação, sem impor nenhum ônus ao estudante, de oferecer a ele uma prestação alternativa. Gente, que vitória maravilhosa. No dia 3 de janeiro, o primeiro dia que o presidente Bolsonaro sentou no seu escritório, porque dia 1º foi a posse, dia 2 foi posse dos ministros, ele não parou na sua sala. Dia 3, primeiro dia que ele sentou no seu escritório, ele sancionou essa lei. Ele aprovou essa lei. E olha que coisa interessante, até nesse detalhe, essa lei não é uma lei solta, é a lei 13.796, mas ela entrou como um substitutivo, ou seja, um acréscimo à lei de diretriz e base da educação, uma lei respeitadíssima no Brasil. E sabe em que artigo ela entrou? 7. Veja se entrou no artigo 7, como substitutivo 7A. Até o número do artigo Deus preparou para que houvesse a lembrança, embora não esteja mencionado o dia de sábado, mas aconteceu isso. Então agora sim, Jonathan, solta o vídeo para a gente. É um vídeo de 1 minuto que nós preparamos para mostrar para os nossos meninos e meninas essa bênção lá no Brasil. Pode soltar o vídeo aí, por favor. No dia 3 de janeiro, foi sancionada uma lei importante para os adventistas do 7º dia e outras religiões que têm um dia especial de guarda. Proposta em 2003 e finalmente aprovada, a lei garante o direito dos estudantes do ensino fundamental ao superior de não serem prejudicados por causa de sua crença quanto à observância de dias sagrados. Ela entrará em vigor a partir de 5 de março. As instituições educacionais terão até 2 anos para se adaptar. E o que isso significa? Você não será prejudicado pelas faltas na sexta-noite ou no sábado. Elas serão compensadas por trabalhos ou outras atividades. Como usufruir os benefícios dessa lei? Solicite a troca por escrito e com antecedência, seja da prova, do trabalho ou da frequência às aulas. Não se imponha, seja humilde e solicite seus direitos com respeito e sem arrogância. Aproveite essa oportunidade para testemunhar de sua fé. Liberdade religiosa. Respeite as diferenças. Aí está, irmãos, um momento de muita gratidão a Deus. Já demos início agora a um passo a mais. Já estamos trabalhando com a Câmara Federal, a elaboração de um novo projeto de lei para dar proteção aos nossos
irmãos em questões trabalhistas. E penso que teremos um bom caminho aí pela frente, mas o próximo passo é justamente esse, é dar proteção para os trabalhadores não serem punidos ou prejudicados por questões de objeção de consciência quanto a dias de guarda. Liberdade religiosa, irmãos, é um bem muito precioso para a humanidade e para nós como adventistas do sétimo dia. Nessa semana eu vim para Washington no domingo passado para assistir um evento organizado pelo governo americano, pela Secretaria de Estado, chamado Ministerial to Advance Religious Freedom. Representantes de mais ou menos 100 países do mundo, quase 1000 pessoas, estivemos aí reunidos de terça a quinta, no Departamento de Estado, tratando desses temas relacionados à liberdade religiosa. Me impressionou muito, na fala de abertura, o secretário de Estado, Mark Pompeo, saudou a todos, mas usou uma frase muito forte, que pode ser alguém achar que só uma frase de efeito, mas ela não é. A liberdade religiosa não é mais uma opção, é imperativa. E eles, reunidos ali, representantes de muitas nações, algumas nações com sérios problemas, sérias ameaças à liberdade religiosa, a humanidade procurando um sentido de respeito ao ser humano. Particularmente fiquei muito impressionado com os testemunhos das recentes tragédias que abalaram o mundo. Por exemplo, o líder espiritual ali da Nova Zelândia, onde mais de 50 pessoas morreram. Ele estava em cadeira de rodas, ele não está completamente recuperado, ele perdeu a esposa nesse atentado. E aceitou o convite para estar aqui e testemunhar. Pois uma jovem de Sri Lanka, onde mais de 200 pessoas perderam a vida em hotéis e ambientes religiosos da Igreja Católica num dia de Páscoa, uma sobrevivente dando o seu testemunho. Fiquei impressionado com uma menina, uma garota bem jovenzinha, representante dos Iázides. É um grupo, veja que coisa, eles são de orientação muçulmana, mas são perseguidos por questões de etnia. Vocês devem ter ouvido falar no genocídio, se estima em mais de 1 milhão de pessoas que perderam a vida nesse genocídio, no Iraque. Outra coisa que me impressionou muito, o genocídio também de muçulmanos dentro da China. Milhares de pessoas, não se sabe ao certo quantas pessoas. Esteve também ali, como dando seu testemunho, o rabino de Pittsburgh, 2017, vocês se lembram? 11 pessoas perderam a vida nesse atentado contra a sinagoga, uma sinagoga ali em Pittsburgh. Quadro que assusta a humanidade. Quando falamos em liberdade religiosa, talvez a gente não sinta quanto isso é precioso por vivermos em países, Brasil aqui, onde desfrutamos liberdade religiosa. Jonatas, pode pôr o PowerPoint, põe o mapa, mas olhem essa figura que estava inicialmente, o Pew Research Center, com PEW. Eles, deixa eu ver como é que está aparecendo para vocês aqui. Tá bem. É um instituto aqui de Washington. Eles têm várias áreas de interesse que eles pesquisam. Mas, particularmente, eu sou um frequentador habitual deles para ver as questões de religião. Essa parte que está aqui em vermelho, e um mostarda, um amarelo, um ocre mostarda, são os países, mesma forma ali, são os países em que as restrições governamentais são muito elevadas ou elevadas. Pode ver, são 2 níveis ali, está vendo? Muito alto ou alto. Então, esses países, de 198 pesquisados, foram encontrados 50, esse número varia de um ano para outro, mas foram encontrados aí
nessa última pesquisa, que é a última disponibilizada, que foi agora recentemente, junho, no mês passado, 52 países, o ano passado eram 55. O que me impressiona nesse quadro? Não é só a cor, o vermelho, o mostarda, não. É que justamente nesses países, nesses 50 e poucos países, dos 198 pesquisados, vive 75% da população do mundo. O que significa isso? Que 75% da população do mundo vive em regimes governamentais onde não existe liberdade religiosa, onde existe muito pouca liberdade religiosa. Países em que mudar de religião, quantos de nós, antes de sermos adventistas, fomos membros de outra denominação religiosa, ou não tínhamos nenhuma religião e nos tornamos adventistas? Onde o simples fato de mudar de religião representa uma tremenda ameaça à sua segurança pessoal. Em muitos casos, pena de morte, por ser considerado um ato de alta traição contra o Estado. É por isso que, como igreja adventista, nós lutamos e trabalhamos pela separação entre a igreja e o Estado. Porque todas as vezes que o Estado e a igreja se juntam, produz corrupção e produz intolerância. E isso não importa a orientação religiosa. Vou citar aqui um exemplo. Mianmar é um país onde tem uma religião oficial, é o budismo. É um dos 4 países do mundo onde o budismo é a religião oficial. A informação, a noção que nós temos do budismo é uma religião pacífica, tranquila, até que você viva no país deles com uma religião diferente. Há uma minoria, chamada de Rohingyas, que são muçulmanos. Esses Rohingyas sofrem terríveis atrocidades, violência, por serem muçulmanos, num país onde a religião oficial é o budismo. Não importa, se você vai para um país cristão, observe que a Rússia está aqui nesse quadro. Rússia é um país cristão. Cadê meu toque aqui? Sumiu. Mas está lá, a parte mais alta aí do quadro. Se você vai para... Pastor Almir andou por lá recentemente, um pouquinho para baixo ali do lado, né, na região. Eu vi suas postagens num concílio de publicação. Uzbequistão, não foi, pastor Almir? E outros países ali. Rússia, um país cristão, mas tem uma religião oficial. Todas as vezes que você tem um país com uma religião oficial, existe intolerância, não existe plena liberdade. O quadro seguinte, vamos ver se dá certo aqui. Foi. Esse quadro, ele talvez não esteja tão claro, porque juntou 2 tabelas, mas eles apresentam aqui 10 anos de pesquisas, de 2007 a 2017. Veja que o número de países que apresentam restrições governamentais, ele varia, já teve maior, já teve menor, mas eles estão aí nessa faixa de 25%, 26%, representando 75% da população do mundo. O quadro de baixo é um outro fenômeno social que tem assumido proporções muito preocupantes, que são as hostilidades sociais. De um lado você tem governos que criam restrições sociais, legais, para a liberdade religiosa. De outro lado você tem movimentações sociais, grupos que hostilizam outros grupos. Não sei se vocês têm noção, mas no nosso país, no Brasil, sabem qual é o grupo social, religioso mais hostilizado? São as igrejas ou os grupos das religiões de matriz africana, candomblé, umbanda. Eles têm seus espaços de culto hostilizados, vulnerabilizados, invadidos, destruídos, pichados. E o pior é quem são os agressores? Cristãos, especialmente neopentecostais. Não sei em que parte da Bíblia deles eles encontraram essa ordem.
Na minha Bíblia é amar, inclusive, os inimigos, mas alguma coisa motiva essa violência contra esses grupos de matriz africana, em que pese todas as diferenças que nós possamos ter com eles, e são muitas, mas não nos dá o direito de violentá-los. Então, dois sintomas: por um lado, restrições governamentais; por outro lado, hostilização social. E um dia desses eu encontrei esse texto, me fiquei muito impressionado de Ellen White, muito impressionado. Me fez pensar muito. Olha que escreveu Ellen White: a habilidade de Satanás é exercida em elaborar planos e métodos incontáveis para cumprir seus propósitos. Trabalha para restringir a liberdade religiosa e trazer para dentro do mundo religioso uma espécie de escravidão. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 180. Quando eu li esse texto, que faz parte da estratégia de Satanás, trabalhar para trazer uma espécie de escravidão religiosa, eu fiquei profundamente impactado. Me lembrei de Daniel capítulo 10, capítulo 11, onde o próprio Satanás veio pessoalmente para motivar o rei da Pérsia para ações contra os planos de Deus, e Jesus precisou vir pessoalmente para se opor a esse inimigo. Então, meus irmãos, a liberdade religiosa, existe um campo de ação dela, que é o ativismo, é a militância, é a preocupação das nações, e isso ficou muito claro aqui essa semana. Mas tem uma outra coisa, de fundo espiritual, que eu pouco compreendi, pouco havia percebido até recentemente. E ela faz parte, a liberdade é um bem tão precioso, ela faz parte do ideal que Jesus nos ensinou, ou que Ele quis expressar quando disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, João 10, 10. Na vida abundante que Jesus projetou para os seus filhos, não haveria espaço para a restrição da liberdade ou para a escravidão. E eu convido você agora para abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 8, eu quero fazer algumas considerações com vocês, baseados em dois textos, e aí vamos para o final da mensagem, esse de João e depois o próximo que eu vou anunciar. João 8, vamos ler aqui os versos 34 e 36. Olha que percepção de liberdade que Jesus trouxe para nós. Replicou-lhe Jesus, João 8, 34. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Agora o 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto é conhecido de todos nós, mas não sei quantos de nós temos uma compreensão mais profunda ou mais aclarada do que significa essa libertação que o Senhor Jesus quer nos oferecer. Paulo nos ajuda a entender isso na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5. Olha que interessante essa ligação do que Paulo diz com o que Jesus apresentou ali para os judeus. Jesus estava tendo um embate com os judeus que não queriam aceitar de forma nenhuma o seu ministério, a sua mensagem. E ele disse: olha, só tem um caminho de libertação, mas nunca fomos escravos. Não, todo que comete pecado é escravo do pecado, escravo dessa condição. Olha o que diz aí Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, verso 5 agora, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Que coisa linda, irmãos. Quantas vezes já ouvimos sermões sobre a cruz, sobre o sacrifício de Jesus, sobre sua morte, a morte vicária, substitutiva, a morte que paga o preço do pecado, a morte redentiva de Jesus. Mas, irmãos, eu nunca havia pensado, em tantos anos de adventista, em muitos anos de ministério, que na verdade
Nós sempre dizemos, Jesus morreu para perdão dos nossos pecados. Claro, é verdade, morreu sim para perdão dos nossos pecados. Mas eu nunca havia pensado que Jesus morreu para devolver a minha liberdade, a liberdade perdida no Éden por Adão e Eva. Olha o texto seguinte, que encontramos aqui no Educação, página 28. Esse texto, tomei contato com ele pela primeira vez, nas classes de teologia sistemática do pastor Andrew White. E ele falando sobre o resultado do pecado no ser humano, olha o que Ellen White escreveu. O pecado não somente nos exclui de Deus, mas também destrói na alma humana tanto, olha que coisa impressionante, tanto o desejo, como a capacidade de o conhecer. Que precioso isto. E é a missão de Cristo desfazer toda esta obra do mal. Eu brinquei com a Maíra, não sei onde ela está, não sei se já se retiraram, está ali. Maíra, falei para você que eu gostei da sua oração, não falei? Porque assim, ajuda, Senhor, que nós possamos entender o que o pregador vai falar, amém, né? Que seja isso mesmo, obrigado Maíra, que o Espírito trabalhe na nossa mente agora. Irmãos, qual foi entre tantos resultados do pecado? Ele destruiu no ser humano, ele aniquilou no ser humano o desejo, vontade, não tem mais vontade de ser das coisas espirituais. Você vê de onde vem a falta de apetite espiritual, vem da queda. Não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar. A gente faz tantas outras coisas, mas essas coisas tem que forçar a barra, não tem vontade. E também a capacidade de conhecer a Deus. Não havia mais como o ser humano relacionar-se com Deus. Não tem vontade e nem capacidade. Ou seja, nesta condição, o que aconteceria conosco? Escravos do pecado, sem salvação, condenados a viver só essa fase da existência e ponto final. Acabou. Sem esperança, sem vida eterna, sem nada mais a não ser essa vida miserável, com todos os seus ais, dores e tristezas, e também com as suas alegrias, mas tudo ficaria por aqui. Então, Paulo nos diz o seguinte: Jesus veio morrer para devolver a minha liberdade, para você ter uma opção. Na outra condição, sem opção, escravo do pecado e morte. Agora temos uma opção. Temos uma opção. Agora, para mim a coisa mais encantadora, e eu confesso para vocês que eu nunca li esse texto tão conhecido de todos nós. Deus sendo rico em misericórdia, veja os termos de Paulo, por causa do seu grande amor, a riqueza da misericórdia de Deus, o seu grande amor, ele veio morrer, mesmo sabendo que muitos não aceitariam a sua oferta, o seu sacrifício, mas ele criou a possibilidade. Irmãos, isso não é maravilhoso? Eu fico emocionado, me encanto com isso, perceber que na verdade o que Jesus veio fazer, e ele pagou um alto preço, deu sua vida, viveu, e morreu e ressuscitou, ficou 33 anos longe do comando do universo, simplesmente para devolver para você e para mim, liberdade, para você ter uma opção. Bom, eu aceito a salvação, ótimo, maravilhoso. Não aceito, morreu por você também. Não acredito, morreu por você também. Jesus veio para nos devolver a liberdade. Que preciosidade, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu nunca havia pensado neste aspecto e dessa maneira no sacrifício de Cristo. O esforço de Cristo, o esforço do céu, a misericórdia de Deus, como diz Paulo, o seu grande amor, para nos devolver a liberdade. Por isso a liberdade é tão cara para nós. Pais, uma palavra. Os pedagogos dizem que isso é transversalidade. Aproveitem todo o tempo que vocês puderem para compartilhar com seus filhos, muito mais por exemplo do que por palavras até, mas também por palavras.
porque chegará um momento em que eles terão a liberdade de escolher se querem seguir esse caminho ou não. E depois não nos resta muito mais para fazer a não ser orar por eles. Jamais, como adventistas, pais adventistas, podemos criar qualquer situação constrangedora para filhos adultos pertencerem à igreja ou participarem dela. Então faça o seu trabalho que ainda pode fazer, enquanto você tem autoridade sobre os seus filhos e poder sobre eles, porque chega um momento eles têm o direito de escolher. E se Deus não força as pessoas, como é que nós vamos forçar? Mesmo aqui nesse espaço, na igreja, quantas pessoas vêm, participam conosco e depois não tomam sua decisão? A liberdade. Eu creio que, não sei quantos de vocês conhecem a história dessa mulher, Asia Bibi. Ela ficou mundialmente famosa. Ela é do Paquistão. Num determinado dia, ela é católica, apostólica romana. Ela foi trabalhar num trabalho de agricultura, na roça, como nós dizemos lá no Brasil. E em algum momento de intervalo, ela foi a um poço, pegou água e veio juntar-se às suas colegas que não eram cristãs. E ofereceu água para elas. Às vezes, não, nós não podemos aceitar a sua água, porque você é imunda por ser cristã, e você nem deveria tocar na nossa água, no nosso poço, porque você torna o poço imundo. Mas eu sou simplesmente uma cristã e creio diferente, mas o que isso me faz tornar-me imunda? Eu sei que aconteceu ali, o diálogo se prolongou, e ela em algum momento expressou a sua devoção ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Durante essa semana, várias vezes nesse congresso, foi mencionado a chamada lei da blasfêmia. O Paquistão é um dos países onde impera a lei da blasfêmia. A lei da blasfêmia, ela simplesmente funciona assim: se eu olhar para você, Alexandre, e achar que por alguma coisa você fez, falou ou pensou alguma coisa suspeita contra o profeta, eu acuso você de lei da blasfêmia e não há julgamento. A minha acusação vale e é final e condenatória. Acabou, ponto final. É assim que funciona. E a Ásia, ela foi acusada de infringir a lei da blasfêmia, e ela foi presa em novembro de 2009. Novembro de 2009. O mundo se comoveu com a história dela. Aí está. Eu não toquei, mas apareceu lá. Aí, ó, foto mais recente dela. O mundo se comoveu com a história dela. Uma jornalista francesa fez um documentário sobre ela. O Papa intercedeu por ela, autoridades do mundo inteiro. E por alguma razão, ela não foi morta, mas continuou na prisão por muitos e muitos anos. Passa daí, porque aqui está, olha, esse Salmão Taseer, o filho desse homem esteve aqui também dando o seu testemunho. Salmão era o governador da província de Punjab, onde a Ásia estava presa e onde ela vivia. E ele foi a público e deu um testemunho de que ele pessoalmente não concordava com a prisão dela, foi assassinado. O filho dele esteve aqui essa semana, deu seu testemunho. O único ministro do governo paquistanês, de formação cristã, foi a público dizendo que ele não concordava com a lei da blasfêmia. O governo disse o seguinte: você se pôs em grande dificuldade. Nós vamos destacar uma equipe de guarda-costas para proteger você. O chefe da equipe assassinou o ministro poucos dias depois. Esse é o quadro. Esse é o quadro. Aí está a Asia Bibi, que foi libertada milagrosamente no dia 31 de outubro de 2018, ano passado. Mas, por incrível que pareça, o lugar mais seguro para ela era dentro da prisão, porque havia muitos movimentos. Lembre-se da estatística das hostilidades sociais querendo linchá-la e matá-la. Então o governo, olha algumas dessas reações, olha, forca, cartaz
ensanguentado ali com o nome dela. E então, o governo canadense ofereceu asilo político para a sua família, 4 filhas e o esposo que já estava no Canadá por proteção, e depois numa operação de segurança, sem que ninguém soubesse o dia exato, a Ásia também hoje está em segurança aqui no Canadá. Mas esse é só um quadro, é só um caso, é só um exemplo do que acontece no mundo. Não sei se vocês sabem, irmãos, os cristãos são as pessoas mais perseguidas no mundo. Estima-se que mais de 200 milhões de cristãos sofram perseguição. 200 milhões, é um Brasil de perseguidos. Você sabe o que é sair da sua casa e você não sabe se você volta para casa simplesmente por conta da sua fé? Por se você ser de uma religião diferente daquele lugar onde você vive. 350 milhões de cristãos sofrem violências e discriminações por questões relacionadas a trabalho e moradia. Não, você não pode morar aqui porque você é cristão. Não, aqui você não trabalha porque você é cristão. Essa é a realidade. Muitos perguntam, por que a Igreja Adventista tem um ministério dedicado à liberdade religiosa? Há muitos motivos. Ellen White, ela deixou muitas coisas escritas sobre isso, e a maioria dessas coisas que ela escreveu foi durante a possibilidade da chamada Lei Blair, do senador Blair, nos anos 1880, quando este país se movimentava para estabelecer um dia de cultos, oficial e obrigatório para todos. E a igreja se levantou, com 26 mil membros, não éramos nada, uma pequeníssima igreja, nós nos levantamos, e especialmente pelas mãos de um pioneiro chamado Alonzo Jones, o mesmo que se destacaria pregando em Minneapolis em 1888, ele foi o mais destemido e destacado defensor da liberdade religiosa, e apoiado por Ellen White. E ela escreveu durante esses anos muitas coisas lindas, mas esse texto, não estamos cumprindo a vontade de Deus, se nos deixarmos ficar em silêncio, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Então Deus tem um legado para nós nesse ministério. O que eu posso fazer pela liberdade religiosa? Essa é uma pergunta que todos nós podemos fazer para nós mesmos. Algumas pessoas se envolvem de forma mais destacada, mas pelo menos nós podemos orar por estes irmãos perseguidos. Quantas vezes você se lembrou de alguém que está sendo perseguido por conta da sua fé? Quantas vezes você orou? Podemos orar pelas autoridades do país onde vivemos, para que Deus possa usar as autoridades para preservar a liberdade religiosa. Podemos oferecer ajuda a pessoas que sofrem discriminação, que sofrem violência física ou restrições de liberdade por conta da sua fé. E se não podemos fazer algo efetivamente prático, ore, interceda em nome do Senhor Jesus, interceda por essas pessoas que sofrem perseguição. Eu quero terminar a mensagem lendo o texto de Gálatas 5, um apelo que Paulo faz para nós. Esse apelo, ele combina com o apelo pergunta que Jesus fez, quando depois da sua multiplicação de pães, Jesus disse, vocês vieram aqui só por causa do pão material que vocês comeram. Hoje não tem pão material, porque eu sou o pão vivo, eu sou o pão do céu. Não queremos esse pão do céu, queremos o pão vivo. Quem que você pensa que você é? Está lá em João 6, depois vocês podem ler. Você é maior que Moisés? Jesus disse, olha, essa é a verdade, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E muitos, diz o texto de João 6, à vista disso, João 6, 65, 66, muitos o abandonaram. E quando ficaram aqueles poucos discípulos, os 12, talvez alguns mais, Jesus fez a pergunta, e aí? E com vocês? Vocês também vão querer me abandonar? Olha a pergunta de Jesus.
ela está carregada da preciosidade da liberdade religiosa. Jesus, respeitando a escolha dos discípulos, respeitou a escolha daqueles que se foram. Vocês também vão querer me abandonar? Na cruz, um ladrão dizia coisas horríveis contra Jesus. Jesus não disse nada. O outro, que pediu perdão e garantia de eternidade, Jesus respondeu. Ora, olha o que diz Paulo. Vamos lá para o texto de Gálatas, para a gente fechar a mensagem. Gálatas 5, 1 e o 13. Não 1 a 13, 1 e 13. Diz assim Paulo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Olha que coisa impressionante. Jesus veio nos trazer o direito de escolher amá-lo, servi-lo. Então nada da vida espiritual tem sentido de força, de escravidão, de obrigação. É uma escolha minha, eu aceito, Ele trabalha comigo. É o Espírito que trabalha comigo, me convence do pecado, da justiça, do juízo, e eu respondo, eu aceito. Então quando eu aceito, tudo é glorioso, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não existe nada forçado na religião que tenha valor, que tenha sentido. E Paulo faz um apelo: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Olha, Paulo, gente, não voltem para outra experiência, vocês já viveram uma vida sem Jesus, continuem usufruindo a liberdade. E ele lembra da história do povo do Egito, quando foram libertados. Muitos dizem: que saudade das panelas do Egito, que saudade lá do Egito, a gente aqui não tem nem túmulo para a gente ser enterrado. Às vezes eu penso, irmãos, que temos um pouco de complexo do Egito, quando achamos que as coisas dos outros, das outras pessoas, das outras culturas, das outras crenças, são mais vistosas, mais atrativas. Ninguém é obrigado. Nós somos livres para aceitar o que Jesus nos ofereceu. Ele morreu para a nossa liberdade, e quando aceitamos, o fazemos com alegria. Só depois de entender isso, que eu pude, caiu a ficha, que não tem mais, mas a gente usa essa expressão, que Paulo dizia: eu sou escravo, mas um escravo feliz. Escravo de quê? Do Senhor? Não no sentido de ser forçado, é porque eu escolho Jesus, eu escolho estar com Cristo. E olha aqui como ele termina aqui essa sessão, verso 13, e essa é a forma como essa liberdade se manifesta: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Agora vem a advertência: porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não use a liberdade de Cristo para justificar os seus pecados, porque com a liberdade de Cristo vem o poder para a transformação, o poder para o perdão e o poder para uma nova vida. E ele diz: antes, sede servos uns dos outros pelo amor. A demonstração de que eu estou vivendo em liberdade se manifesta no meu relacionamento com os meus irmãos, com os meus próximos. É a minha relação humana. Eu tenho liberdade, mas vivo uma vida egoísta, vivo uma vida centrada em mim mesmo, só pensando, algo precisa ser revisto. Queridos, que Deus nos abençoe. É hora de encerrar. Que esta compreensão de um Jesus que veio morrer para me devolver a liberdade possa impactar a sua vida como impactou a minha vida. Que nós possamos louvar a Deus por essa dádiva maravilhosa que é a liberdade religiosa. Mas mais do que isso, mais empolgante e maravilhoso do que isso, é a liberdade espiritual que Jesus trouxe para nós com sua morte, vida, morte e ressurreição. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor seja sobre nós, é nosso desejo e oração. Amém. Eu estou instruído a fazer uma oração agora, é isso? Então vamos ficar em pé e orar. Oremos. Pai querido, graças te damos, porque depois de uma semana intensa, viagens, trabalhos, lutas, alegrias, tristezas, encontros e desencontros, o Senhor nos permitiu estar aqui nessa manhã, em liberdade. E nós te louvamos pela liberdade que existe nesse país, pela liberdade religiosa,
mas sobretudo, e essa nos empolga muito mais, te louvamos pela liberdade espiritual que Jesus devolveu para nós, com sua morte e sacrifício na cruz do Calvário. Senhor, que sejamos, nesta manhã, que permaneçamos assim exortados por Paulo, por Cristo, a não deixar essa liberdade, não voltar para a escravidão, que nós possamos exercê-la da forma mais ampla possível, e que isso se manifeste no meu relacionamento contigo e com as pessoas com quem eu convivo. Senhor, abençoa esta igreja, abençoa o nosso pastor e sua família, sua esposa que estão ausentes, os demais, os pedidos feitos aqui nesta manhã, os 2 casais por quem oramos, a Patrícia, o Aloísio, o Wilson e a Leni, os demais pedidos que foram colocados aqui, aqueles que ficaram no coração. Sustenta-nos, Pai, nas asas do Teu amor. Nós oramos agradecidos pelas muitas manifestações do Teu amor e misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém.